Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença de Deus e com alegria tomamos parte no culto que é seu. Fazendo isto juntos, unidos pela fé, no mover do Espírito Santo, em o nome do Cristo. Este é um domingo muito especial dentro do calendário de celebrações da cristandade. É o chamado Domingo de Ramos, que dá abertura àquela semana que é chamada também de Semana Santa, dada a sua singularidade. É a semana em que os nossos olhares se voltam de maneira mais particular e atenta ao mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador, que é Cristo. Este domingo é evocado pela cor vermelha, que, por sua vez, é evocativa de um duplo sentido. Por um lado, é a cor que usualmente atribuímos à festa, e, de fato, nesta data, fazemos memória a um contexto festivo, em que peregrinos afluíam para a cidade de Jerusalém com vistas à celebração da Páscoa que teria lugar ali. E a multidão às portas da cidade saúda com mantos e palmas a Jesus de Nazaré, que dela se aproxima montado num jumentinho. A multidão brada-lhe: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E, ao mesmo tempo, sabemos que este clima festivo e de exaltação logo dará lugar a outro, pois também uma multidão bradará: crucifica-o, crucifica-o, ainda no curso desta mesma semana. Portanto, a cor vermelha, que por um lado evoca o ambiente festivo, por outro lado, evoca também o sangue e a dor e a morte que o próprio Senhor Jesus experimentará em sua carne. Estamos, portanto, adentrando este tempo de paz e bênçãos, de comunhão e edificação espiritual, um tempo de reflexão em que nos volvemos às coisas do alto. E para tal nos preparamos neste momento de introspecção em que somos conduzidos pelas habilidosas mãos de nossa irmã musicista Gisele Santana. Te convido a fechar os olhos para falarmos com Deus em oração neste momento. Senhor, Tu és Deus cheio de graça e misericórdia. Tu és Deus majestoso, Deus transcendente, Deus que habita os nossos corações, Deus que transformou a nossa vida e a nossa história. O Senhor que é Criador de céus e terra, és majestoso, cheio de honra, glória e poder. Recebe, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor. Reconhecemos a nossa pequenez, mas nós te amamos e buscamos a tua face com o coração contrito e cheios de desejo de ouvir a tua voz. Portanto, Pai, te oramos assim, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Neste domingo de Ramos, convido você a abrirmos juntos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, a procedermos à leitura do Salmo de número 118, o trecho que vai do versículo 19 em diante. Estamos no livro dos Salmos, no Salmo 118, texto apontado pelo lecionário cristão para este domingo de Ramos. Lemos a sessão que começa no versículo 19 e se estende até o fim do Salmo, onde diz-se assim: Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor.
Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos, até às pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O salmo que lemos no versículo 21 diz assim: Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. Deus é a nossa salvação. Nós que andávamos por aí como ovelhas que não têm pastor, desgarrados, andando por nossos próprios caminhos, fomos ajuntados no aprisco de Cristo. Deus nos amou tanto que não poupou nem mesmo seu Filho. E neste momento nós reconhecemos as nossas mazelas, as nossas transgressões. Eu quero te convidar a fechar os olhos, curvar a cabeça, se for possível ajoelhar-se, ajoelhe-se. Confessa os pecados ao Senhor neste momento. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Pai de bondade, Pai de toda a eternidade, Pai de amor e de graça, nos dirigimos a Ti, Senhor, por confiarmos na Tua misericórdia. Sim, nós pecamos, nós transgredimos a Tua lei, ferimos a Tua santidade e o nosso coração sofre. Porque, Senhor Deus, o Teu Espírito que habita os nossos corações nos fala quando erramos. E não queremos, Senhor, permanecer no erro. Por isso, Pai, nós te pedimos, vem em nossa direção. Apaga a nossa transgressão. Dá-nos a alegria de sentirmos, Senhor Deus, o Teu perdão. A Tua palavra nos ensina que o Senhor é Deus que não tapa os ouvidos quando te suplicamos. Deus que não despreza um coração contrito. Por isso nós te rogamos, tende misericórdia de nós. Da mesma forma, o nosso coração se enche de alegria, pois sabemos que o Senhor nos perdoou. Isso nos traz paz, isso nos traz alegria, isso enche a nossa boca de canto. Louvado seja o Teu nome pelo perdão. Te agradecemos também por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Todo cuidado, toda proteção. O Senhor que nos visita, Senhor Deus, quando estamos enfermos, quando padecemos, ó Pai, as mais difíceis intempéries da vida. Sabemos que o Senhor tem estado ao nosso lado e é a nossa fortaleza e refúgio em tempo de tribulação. Bendito seja o Teu nome. É a nossa oração em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Coragem dá-me, ó Deus, a cada novo intento. Esta é a súplica do coro Aideia Moraes. Obra musical de Johann Sebastian Bach, nas vozes do coro, com um acompanhamento ao piano da nossa querida irmã instrumentista Gisele Santana. Acolhamos o canto do coro e participemos da sua oração em espírito e em verdade.
paz seja convosco. Jesus diz isso aos seus discípulos que estão passando um momento bem delicado. Crucificação e ressurreição. Eles não haviam entendido muito bem como isso estava acontecendo e precisavam ter tranquilidade, paz no coração. Nós vivemos os nossos desafios e as nossas dificuldades também. E nada melhor do que saber que a paz de Cristo habita o nosso coração. Por isso, cada vez mais, nós queremos aprender desse Jesus maravilhoso. Queremos caminhar com Ele, queremos nos dedicar a Ele. E fazemos isso de muitas maneiras. Também trazendo os nossos dízimos e ofertas ao gasofilácio. Você está vendo aí na sua tela a maneira como você pode fazer o seu Pix, a sua transferência e até mesmo o seu depósito. Tudo de forma muito segura. E assim contribuir com a expansão do reino de Deus aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Quero te convidar a fechar os olhos para orarmos ao Senhor, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor, é maravilhoso saber que a paz que habita o nosso coração não vem do sistema político, não vem do governo, não vem da situação econômica. Ela vem de Ti. E nós te louvamos por isso, pois tudo que temos e tudo que somos tem um único lugar de onde vem. É do Senhor. Provém das suas bondosas mãos. E nós te agradecemos por todo o cuidado e toda a bênção que derramas sobre nós. Por isso, Senhor, nós nos dedicamos a Ti. Dedicamos o nosso tempo, as nossas capacidades e também os nossos recursos. Por isso, a Ti nós dedicamos e consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos isso cheios de gratidão no coração, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia e nós estamos visitando agora o Evangelho de João. Nós estamos no Novo Testamento, em João, que é o quarto livro do Novo Testamento, no seu capítulo de número 12. E nós vamos ler o trecho que vai do versículo 12 ao versículo 19. Estamos juntos no Evangelho de João, estamos no capítulo de número 12, estamos lendo o trecho que vai do versículo 12 ao versículo 19, palavra que diz assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler evoca um episódio de quádrupla tradição. É uma experiência relatada pelos 4 evangelhos. Marcos, Mateus, Lucas e João, todos eles nos oferecem um olhar sobre este momento da trajetória de Jesus. Nós sabemos que há certos conteúdos que são peculiares a um evangelho em particular e que não encontraremos nos outros. Mas aquilo que é absolutamente fundamental, indispensável, que precisa figurar no relato acerca do ministério de Jesus, isso nós frequentemente vamos encontrar em todos eles.
E é desde esta perspectiva que vamos assimilando o relato em questão, como evocativo de um episódio muito importante, que não poderia ser negligenciado quando tentamos contar a história acerca de quem Jesus foi, enquanto homem que andou entre nós, e, sobretudo, acerca do que ele fez. Esse episódio se dá às vésperas da Páscoa judaica e, portanto, não é por acaso que o estamos revisitando agora, porque, de uma certa maneira, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã estão entrelaçadas, não apenas em termos de sua data e da proximidade que guardam no calendário, mas em termos de seu conteúdo, uma vez que a Páscoa cristã deriva da Páscoa judaica, inclusive no que concerne ao seu sentido fundamental, ambas permanecem muito próximas. A Páscoa judaica evoca a memória do Êxodo, da grande libertação que Deus promoveu em seu povo, Israel, que vivia sob o jugo opressor dos egípcios. Através do seu servo Moisés, Deus fez com que o povo passasse do regime de servidão a uma terra de liberdade, onde a vida poderia se desenvolver em toda a sua potencialidade. Ora, a Páscoa cristã guarda alguma analogia com isto, uma vez que ela evoca a grande libertação que foi promovida entre nós, a Igreja, Israel, pela fé, na ação de Jesus, o Cristo, nosso Salvador e libertador nosso, que quebrou os grilhões do pecado e da morte que nos oprimiam e nos fez experimentar, portanto, a plenitude da vida que Deus mesmo nos tem proposto. Era a véspera da Páscoa e, naquele momento, uma multidão de peregrinos afluía para a cidade de Jerusalém com vistas a tomar parte nos festejos que teriam lugar ali, sobretudo nos ritos religiosos que estariam centralizados no templo da cidade, o único templo considerado legítimo, o templo oficial da religião oficial instituída. A festa era uma destas chamadas festas de peregrinação e movimentava judeus piedosos de todos os lugares. As cidades estavam todas alvoroçadas e Jerusalém, o centro para o qual afluíam todos os peregrinos, estava em polvorosa. Um clima de efervescência estava presente ali, misturado com muita tensão. É que a cidade está sob o domínio romano e o Império Romano está muito atento ao que se passa nesse contexto, que é particularmente favorável às agitações populares. Os romanos estavam preparados, com soldados apostos e prontos para sufocar violentamente, de forma exemplar, qualquer coisa que se assemelhasse a um levante, a uma rebelião, qualquer ato considerado suspeito, considerado sedicioso, estava passível de dura repressão. E as autoridades judaicas estavam preocupadas com aquilo que verificavam no povo. Algumas reações que pareciam, de fato, muito exacerbadas e
passionais e politicamente perigosas, como esta que se reconhece face à chegada de Jesus e sua aproximação da cidade. Ali está ele, diz o texto. Vem chegando já seguido de uma multidão. E note-se que nesta multidão não temos apenas os peregrinos usuais, mas um grupo que está desde já muito excitado nos seus ânimos por conta do que testemunhou Jesus fazer e que está relatado linhas antes. Se lermos o capítulo anterior, o capítulo de número 11, vamos perceber que os atos miraculosos perpetrados por Jesus de Nazaré foram escalonando até atingir uma espécie de clímax. Ele agora fez com que um morto voltasse à vida. E estamos falando de Lázaro, cuja história é tão amplamente conhecida. Ora, trata-se de alguém que estava morto há 4 dias. E segundo a narrativa, parece que Jesus deliberadamente deixou-se retardar em sua ação, e isto faz com que ela se torne ainda mais espantosa. 4 dias morto. E então saiu do seu sepulcro e veio estar entre os seus outra vez, vivo. A situação era tão inusitada e espantosa que não poderia provocar outro efeito senão este. O povo está agora completamente agitado e na expectativa de ver o que mais ele fará. E considerando que ele agora ruma para Jerusalém, o epicentro de tudo o que está acontecendo de mais importante no mundo judaico de então, o contexto é ainda mais sugestivo. O que esse operador de milagres tão notável fará ali, naquela cidade, na Cidade Santa, por ocasião da Páscoa e diante de todas as autoridades? Certamente, tudo vai sugerindo um grande espetáculo que já se avizinha. Mas o modo como Jesus vem chegando torna a cena ainda mais admirável. É que ele deliberadamente lançou mão de uma montaria. E não de uma montaria qualquer, mas de um jumentinho. O que isso teria de especial? A princípio, nada. Quando os grandes líderes queriam mostrar a sua suposta grandeza para o deslumbre, o encantamento, o maravilhamento das multidões, eles normalmente escolhiam montarias mais nobres. A montaria de guerra, própria de uma figura que desejasse tal tipo de projeção, seria a de um cavalo, de um belo cavalo. Não um jumentinho. O jumentinho é montaria de tempos de paz. Ele é um animal de carga. E alguém que tivesse aspirações políticas não faria uso do mesmo, não para tentar ganhar o coração do povo, salvo nesse contexto particular. O povo de Israel, como os demais povos de seu tempo, era um povo que vivia com base em tradições eminentemente orais. Estamos falando de um contexto social em que o analfabetismo era quase uma via de regra. Ler e escrever eram habilidades partilhadas poucos. Classes privilegiadas praticavam essas habilidades, não o povo comum. Inclusive, havia uma categoria de profissionais dedicado a estas, os chamados escribas.
Neste tempo e neste lugar, as tradições eram passadas adiante por meio da oralidade. As pessoas contavam as histórias, as pessoas transmitiam os ensinamentos de forma oral, na conversa, e tudo isso era retido na memória, no coração, não por meio de anotações ou dispositivos de armazenamento. As pessoas guardavam o que era importante aqui. E quando algo importante que estava atrelado a estas tradições se fazia presente, se materializava, esses arquivos eram logo acionados. E era muito difícil àquelas pessoas que, por meio de uma tradição de séculos, haviam recebido tudo aquilo que os profetas anunciaram acerca do Messias, era muito difícil para elas deixarem de notar o modo como Jesus agora delas se aproximava. Ora, exatamente do jeito como o profeta Zacarias disse que ia vir o Messias, montado sobre um jumentinho, cria de jumenta, Jesus de Nazaré, que até então se mostrava tão reticente quanto a revelar a sua identidade, agora parece escancará-la a olhos vistos. Ele vem nos moldes do quadro, da pintura que os profetas haviam legado à tradição. E o resultado não podia ser outro. A multidão começa a entoar os versos do Salmo 118, que acabamos de ler, e que dizem: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Veja as implicações destas palavras. Hosana, salva-nos, é o sentido da expressão. Salva-nos agora. Uma expressão que só faz sentido se dirigida a alguém que entendemos ser um Salvador. E quem é o Salvador a quem o povo de Israel tanto ansiava, senão o Messias Cristo, o enviado de Deus, o seu ungido, aquele que Deus qualificou, capacitou e comissionou para sacudir o jugo que pesa sobre a nação. Ora, estão declarando ser Jesus esta pessoa. E mais, considere que hoje o jugo que é imposto sobre Israel lhe é imposto pelos romanos. Se este é aquele a quem atribuem o poder de libertar, é aquele a quem atribuem o poder de sacudir o jugo de Roma, de varrer o seu domínio. Agora veja como se reveste de um sentido ainda mais expressão a locução que diz que é Rei de Israel. Ora, não pode haver outro rei sobre o povo, senão aquele que se proclama o rei único e legítimo, que é César. Percebe quão subversivas soam estas palavras neste cenário? Percebe como esta reação exacerbada do povo, que agora aclama a Jesus com os termos do Salmo 118 e o saúda com mantos e palmas, como faziam os povos ao aclamar os seus reis. Percebe como isto tudo é preocupante aos olhos das autoridades judaicas? Eles temem a reação do povo. Eles temem a reação de Roma. Como os romanos vão enxergar o que está acontecendo aqui e que aos nossos olhos já parece tão espantoso
como eles vão reagir a tudo isso? Vão ferir a multidão, vão ferir o nosso povo. É sabido que os romanos eram tremendamente violentos quando entendiam que atos rebeldes precisavam ser reprimidos. E a sua violência era bastante desproporcional aos atos praticados. Não era difícil entrever nesta cena um banho de sangue que se avizinhava. E este é o motivo do lamento das autoridades judaicas de então, que olham para tudo o que está acontecendo com reprovação e que se enganam terrivelmente quanto à natureza daquilo que Jesus se propõe a fazer. Aliás, a esse respeito, engana-se também a multidão. E muitos hoje permanecem igualmente enganados. É que, de fato, Jesus é rei, mas, como diria a Pilatos, pouco tempo depois, o seu reino não é deste mundo. De fato, ele vinha para proclamar libertação, mas não exatamente aquela que o povo esperava para si. Jesus veio tratar de questões muito sérias, com as quais o povo não havia ainda atinado, para cuja gravidade não dera ainda a devida importância. Jesus veio enfrentar a realidade do pecado. Jesus veio a este mundo para nos libertar do pecado e dos seus efeitos, porque o salário do pecado é a morte. E antes de Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e penas. Mas pela graça de Deus, que por meio dele se opera, o nosso pecado foi vencido. Por meio do seu sangue que foi derramado, fomos lavados e purificados de todo o mal que havia em nós. E perdoados, fomos libertos dos grilhões da morte e passamos do seu domínio para o reino da maravilhosa luz de nosso Salvador bendito. Não uma vitória provisória, temporária, mas uma vitória cabal e definitiva que nos assegura uma vida permanente, eternal, de que já gozamos, ainda que por ora, de maneira ainda parcial, mas que no porvir gozaremos de maneira plena, na plenitude da graça, na plenitude dos tempos, na plenitude do reino que é seu. Hoje saudamos uma vez mais a Jesus e o confessamos como nosso Salvador. Sim, bendizemos aquele que vem em nome do Senhor e que é rei sobre Israel e a igreja, Israel pela fé. E bradamos: Hosana, salva-nos, salva-nos agora, na certeza de que seu poder salvífico de fato é conosco e vem ao nosso encontro, no agir do Espírito Santo e para a glória do nome que é seu. Que assim seja e que hoje, neste domingo de Ramos, ao mirar o Messias que é vindo ao seu encontro, humilde e montado sobre um jumentinho, filho de jumenta, o seu coração esteja em festa outra vez e pronto para acolher o mistério da graça que ele tem trazido a nós. Que assim seja, para a glória do Todo-Poderoso, para a nossa alegria. Em o nome do Salvador Jesus. Passando a um tempo de comunicações, queremos destacar que nesta Semana Santa temos uma programação intensa para a qual você é o nosso convidado mais que especial.
neste domingo de Ramos, no culto matutino presencial, às 10 horas e 30 minutos, aqui no Santuário, nós vamos participar da cantata pascal do coro Aidéa Moraes. A bem da verdade, um oratório de autoria de Théodore Dubois, célebre compositor e organista francês do século XIX, uma obra de forte carga expressiva dramática e que vai nos ajudar a visualizar os momentos críticos da agonia de nosso Salvador, que tudo sofreu a fim de nos outorgar a redenção e a vida que vem de Deus. O coro conta com músicos especialmente convidados que vêm participar desta realização e você pode estar conosco na primeira fila para desfrutar desta mensagem cantada e tocada com o máximo gosto e proveito também. Na quinta-feira santa, às 19 horas, nós estaremos acolhendo um espetáculo especialíssimo da série Arte na Igreja. Vamos receber o Coro Sinfônico da Associação de Canto Coral, sob a condução do maestro Miguel Torres, realizando um concerto pascal. Uma vez mais, a grande mensagem da Páscoa cristã será proclamada por meio da música, da grande música. E esse espetáculo, que tem entrada franca, tem ainda um fim beneficente. Estaremos à porta acolhendo alimentos não perecíveis. E se você vier e trouxer consigo o seu alimento, além de estar desfrutando de uma noite de arte, de beleza, vai poder estender a mão para alguém que precisa, porque tudo que arrecadarmos será encaminhado a uma instituição beneficente apoiada pela igreja. Traga amigos, traga familiares e vamos dividir com quem a gente ama tudo isso de precioso que só mesmo aqui, no seio da família da fé, nós podemos experimentar. Na Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão do Senhor, às 10 horas e 30 minutos, nós estaremos reunidos aqui no Santuário mais uma vez para meditarmos no significado de sua morte redentora. Vamos revisitar os relatos dos evangelhos que nos contam do sofrimento e da morte na cruz e vamos pensar sobre o que tudo isto representa para as nossas próprias vidas, para a história do mundo. Esteja conosco e desfrute desse momento de reflexão sobre o episódio que mudou a minha história e a sua também. E por fim, no domingo da ressurreição, festa da Páscoa cristã, dia 20 de abril. Nós estaremos juntos mais uma vez, desde as primeiras horas da manhã, cantando com alegria, aleluia, pois Cristo vive. E a vitória da vida sobre a morte é a nossa vitória também. Às 9h30 da manhã, estaremos juntos ao redor de uma mesa farta, partilhando o nosso tradicionalíssimo café de Páscoa. Às 10h15 da manhã, o coro Aidéa Moraes estará cantando nas escadarias do santuário para os passantes, anunciando a boa nova de grande alegria na forma de música. Irmãos da igreja estarão distribuindo folhetos, evangelhos e literatura evangelística. E às 10h30 estaremos reunidos aqui dentro, outra vez, para celebrar o Deus da vida e de nossa redenção. Venha estar conosco, desfrute intensamente dessa Semana Santa e seja impactado pela mensagem de vida, a boa nova de grande alegria, o Evangelho da salvação. Apenas mais um lembrete, nesta próxima quinta-feira santa, nós excepcionalmente não teremos o nosso encontro das 15 horas, o Socorro Divino. Nesse dia, nossas atenções estarão voltadas à programação vespertina. Fique ligado. Te convido a falarmos com Deus através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.